Bom dia, pessoal. Enquanto eu estava assistindo aqui o excelente painel do Grupo Adeste, eu fiquei pensando comigo, sabe? Eu sou uma pessoa de muita sorte nessa vida mesmo. Participar desse e de outros, sabe? Eventos como esse, em que as famílias vêm aqui com tanta disponibilidade. Porque é isso, né, Marcos e Richard? É uma disponibilidade, é uma generosidade, é uma abertura de falar de coisas que não são fáceis, né? A gente falar dos problemas, das questões, dos enfrentamentos judiciais, das sucessões inesperadas, tudo isso tem uma carga emocional muito forte e às vezes a gente, né, prefere guardar para a gente do que ficar compartilhando com os outros. Então esse é um exercício, sabe, que é bonito de viver. Eu me sinto muito privilegiada de ver esse compartilhamento e de crer, sabe, de acreditar que vocês também estão se aproveitando, sabe, disso. E ainda mais aqui na GV, né? Nesse salão nobre onde a gente já viveu tanta coisa, sempre acompanhado do nosso querido professor Marcelo Aidar, que está sempre aí com a gente. E quem é que a gente tem nesse segundo painel, gente? Quem é? O Esporão. O Esporão é uma empresa de mais de 50 anos, foi em 23 que fez 50, né, Francisco? Então, de 52 anos, tipo minha idade. Então, é uma empresa de 52 anos que foi fundada pelo senhor José Roquette, que está aqui hoje numa conexão internacional direto de Portugal. Seu José Roquette fundou a empresa, então ele é primeira geração, e atualmente ele é o presidente do Conselho de Administração. E ao lado dele, Francisco Saldanha, terceira geração, neto do seu Roquette, hoje head de finanças da Esporão Brasil, uma empresa chamada Qualipor. É isso, Francisco? Exatamente. E aí vocês veem, né? Esse painel aqui vai ser um depoimento compartilhado de uma família empresária portuguesa com representantes membros da primeira e da terceira geração. Isso é convivência de gerações adultas dentro de uma empresa familiar. Isso é o quê? É sucessão. Né? Eles vêm para compartilhar aí a experiência, dar o seu depoimento, falar de dicas e de bastidores, e a gente vai ter aí o privilégio de poder ouvir tudo isso deles. Aí vejam, para entender porque a família, aqui a gente tem 2 membros, né? Só que a família é maior do que isso. E a gente vai, então, tentar ajudar vocês a localizar esses membros dentro do genograma. O Marcos está rindo, você está vendo? Tudo pode ser mais complexo nessa. É isso. Para quem é doido como eu e quer começar a contar para saber quantos são, eu já vou falar, vou adiantar para vocês. Aqui tem 55 pessoas. São 39 familiares, descendentes diretos do seu Roquette e da dona Margarida. Além dos 39 familiares consanguíneos, a gente tem 16 cônjuges, 16 companheiros que eu e o Leonardo aprendemos semana passada, que são os escolhidos. E 39 mais 16 dá 55, né, pessoal? É uma complexidade aí que você vê que a gente tem 2 pessoas na primeira geração, com 6 filhos, então, na segunda geração e os seus respectivos cônjuges, com 21 netos do seu Roquette, primos entre si, com 10 bisnetos e contando. A gente pôs isso daqui, primeiro porque é bonito pra caramba, né? Isso aqui é um genograma, uma representação internacional de como a família está constituída. E a gente colocou também para uma questão de localização. Seu José, então, que vai estar conosco daqui a um minutinho, é o fundador, patriarca de toda essa família. O João, o filho mais novo dele, da segunda geração, é o atual CEO do grupo. O nosso Francisco é neto do seu José aqui e filho da Joana, a segunda filha do seu José Roquette. E recentemente entrou um primo dele aqui, né? É José o nome dele? O José,
que está agora atualmente como membro do Conselho de Administração, certo? Então, esse aqui é o nosso cenário familiar. A gente também quer passar rapidamente, só com o ressalte aí de alguns detalhes. A gente tem aqui uma representação do organograma societário, tal qual ele está organizado e constituído, muito bem feito. E a gente tem aqui uma primeira notícia, o primeiro dado, de que todo esse grupo é detido pela JHR, que é uma holding que é de 100% de controle familiar. Essa JHR depende outras duas holdings, que são a Gesparte, que trata dos imóveis da família, e o nosso Esporão aqui. Essa holding controladora controla, então, todas as suas empresas aqui, que representam, então, juntas o nosso Grupo Esporão. Francisco é o head de finanças da Qualimpor, de atuação no mercado brasileiro. Então, esse é o nosso cenário. Devia ter trazido um e-mail pra gente. Pelo menos para sortear, não é, Gi? Para a gente entrar no clima, entender aí o tamanho do esporão, acho que é conhecido de todos nós, né? Mas sempre vale aí um vídeo para a gente poder ter mais contato, conhecer um pouco mais do grupo. Bom dia a todos. Eu já vou ter a oportunidade de me apresentar melhor, mas estamos aqui a ver este vídeo, isto não está em full screen, mas pronto, ver se eu consigo explicar. Portugal, o negócio parece relativamente simples, nós vamos explicar mais à frente a complexidade que isto tem, mas o vinho em Portugal, que é o nosso principal negócio, está dividido em regiões, e é isto que nós estamos a ver aqui. Aqui em baixo, mais no sul de Portugal, temos a região do Alentejo. Isto é mais para quem não entende muito de vinho, eu acho que é interessante. Aqui tem esta parte que é do Douro, que temos o vinho da Quinta dos Mursas. Isto é a casa onde nós temos lá. E depois temos outro vinho que é na região de vinho verde, que é o outro tipo de vinho. Portanto, estamos a falar aqui de vinho do Alentejo, estamos a falar de vinho do Douro, que é no norte de Portugal, e vinho verde, que é na região da região do vinho verde, que também tem Espanha, é uma região que também apanha a Espanha, da mesma forma que o vinho do Porto, não é vinho do Porto, mas Ribeira del Duero, também apanha ali a região do Douro, na parte espanhola. O negócio, como eu estava a dizer, parece simples, não é? Portanto, o Esporão tem vinho, tem azeite, mas o que acontece muito aqui no Brasil, e acho que já vou explicar melhor mais à frente, mas também em Portugal, é que é um mercado muito atomizado. Isto é, que temos muitas marcas, temos muitas regiões de vinho em todo o mundo. Aqui no Brasil, o principal é o Chile, vinho importado. Segundo lugar, temos Portugal, incrivelmente, e a Argentina. Portanto, são os três mais fortes de vinho aqui no Brasil. Mas é um mercado, é um negócio muito competitivo. E portanto é preciso essa é a complexidade que este negócio tem, e mais à frente vamos falar também um bocadinho de como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, que é uma realidade completamente diferente do que nós temos em Portugal, por toda a complexidade que o Brasil tem. E eu, que estou aqui há 2 anos e meio, já tive a oportunidade de experienciar algumas situações que são absolutamente incríveis, que só no Brasil acontecem. E temos aqui o meu avô na cama. Avô, está a ouvir? Ouvi perfeitamente, Francisco. Até agora não tenho comentários a acrescentar. Ótimo. Ainda bem, né, seu José Roquete, que a gente não errou no genograma e na descrição da sua família, nem da sua estrutura e nem da apresentação do Esporão, né? Quero crer que foi tudo certo. Foi tudo certo aí? Certo, mas razoavelmente há alguns detalhes, mas que não importam aqui para as questões que estão em causa. Ai, mas seja bem-vindo ao nosso painel, seu José. É uma honra tê-lo conosco para dividir aí seus conhecimentos e seus ensinamentos. E a gente queria começar pedindo para o senhor, se o senhor puder, fazer um resumo das origens do Esporão. Bem, eu primeiro quero agradecer o convite para estar aqui presente hoje e também as boas-vindas.
são tão importantes hoje como foram há cerca de 50 anos, quando, em razão das alterações políticas aqui em Portugal, eu e a família, na qual se incluíam nessa altura unicamente os 6 filhos, como há bocadinho tinha referido, o Francisco não, como é óbvio, ainda não tinha tido a oportunidade de se fazer presente, mas o que acontece é que essas boas-vindas também, dentro de mim, têm um sentido mais profundo, uma vez que eu também partilho a nacionalidade brasileira, o que aconteceu durante a minha estadia de 6 anos, 5 anos e meio no Brasil. E o conhecimento e o acolhimento que o Brasil fez dos portugueses que tiveram, em razão da Revolução Política comunista em Portugal, de procurar o Brasil como alternativas de vida, e eu fui um bocadinho mais longe do que é que provavelmente seria o caso mais normal, mas tenho, portanto, qualquer coisa do Brasil dentro de mim que me leva sempre a olhar para o Brasil e para os brasileiros com um sentimento muito pesado de pertença, de entendimento, porque há uma coisa que é importante: o Brasil e os brasileiros saberem que a Europa não tem um entendimento. A música popular brasileira é mais uma fonte do que propriamente um sentido de pertença ou partilha de cultura. Portanto, mas embora seja importante, não digo que não. Mas isso é só para definir que há aqui mais qualquer coisa propriamente do que o mundo e unicamente o mundo dos negócios. Nesse aspecto, aquilo que eu posso dizer foi que nestes 53 anos o Esporão, como projeto empresarial, passou por fases muito difíceis e que podiam não ter sido ultrapassadas, como terá sido imediatamente logo a seguir à fundação, portanto, em 1974, a Revolução em Portugal, na qual eu, no sentido democrático do termo, participei também, mas no seguimento, a reconversão para um regime marxista-leninista fez com que o Esporão tivesse sido nacionalizado. Houve muita ocupação em Portugal das grandes superfícies e também de outras mais pequenas, mas no caso específico do Esporão foi mesmo uma nacionalização, mais tarde revertida, e quando foi revertida foi devolvida aos acionistas originais. Os acionistas originais eram 2, era eu e era o meu sócio desde a fundação, e posteriormente, no decurso do que aconteceu, isto para encurtar razões, há um momento em que eu entendi que, para salvar o projeto, deveria fazer uma operação pública de aquisição e, portanto, adquirir a totalidade das ações do Esporão, o que se manteve até esta altura, em que, não exatamente dentro do Esporão, porque o Esporão continua a ter um único acionista, que é a JHR, ok? Não é exatamente assim, há ali uns pequenos percentuais, mas que não são importantes. O que me parece aqui que devo frisar, antes de mais, é que as empresas familiares hoje, e penso eu cada vez mais no futuro, em termos da turbulência que está pela frente e que sentimos todos à nossa volta, vão ser cada vez mais um elemento fundamental para a sobrevivência dos vários setores em que se envolvem, e aqui não há grandes diferenças em termos de Portugal e do Brasil. Tem também em Portugal empresas familiares que, com a componente que é a parte mais importante de ter uma perspectiva intergeracional e não uma perspectiva unicamente de eleições para os corpos sociais, ou para os conselhos de administração ou para executivos,
e, portanto, essa perspectiva de médio e longo prazo que as empresas familiares trazem é qualquer coisa de muito fundamental e importante, sobretudo para o mundo que está pela frente, porque vai ser indiscutivelmente já começa a ser qualquer coisa de muito diferente. Portanto, essa componente e essa estabilidade que as empresas familiares trazem, parece-me que é importante e não queria deixar de frisar enfim, este ponto. No que respeita ao trajeto que foi feito, portanto, há um momento em que, na fase anterior, é adquirida a chamada herdade do esporão. Herdade em português é fazenda, ok, pronto. A fazenda, mas vou continuar a falar em herdade do esporão, tem a mesma estrutura física, a mesma superfície que tinha há 757 anos. Portanto, é qualquer coisa que também liga e traz, entende, neste projeto uma componente que temos que e que respeitamos muito, de uma forma muito direta e muito objetiva na nossa relação com a natureza. E, portanto, com os aspectos mais fundamentais nesta perspectiva, que se traduzem, por exemplo, em todas as nossas vinhas estarem em modo de produção biológico. O modo de produção biológico não é exatamente e não está diretamente relacionado com produzir vinhos por essa única razão de qualidade. É mais a definição de uma relação com a Terra, uma relação com o planeta, por forma de tratar com o planeta, de não exaurir na relação que acontece tantas vezes de uma agricultura exagerada, de criar degenerações que com o tempo se transformam em qualquer coisa de muito grave. Nós temos esse valor culturalmente muito instalado e penso que continua e acho que em termos de futuro será cada vez mais relevante no sentido de se perceber e entender que esta nossa Terra, este planeta, quando é bem tratado, devolve bom tratamento. Quando é maltratado, já se sabe o que é que está a acontecer e todos nós somos testemunhas do que está a acontecer por esse mundo fora, nomeadamente no que respeita às alterações climáticas, que são, de facto, qualquer coisa de dramático, que sistematicamente, por uma parte importante das classes políticas, em quase todo o lado, é subestimado. E isso começa-se a tornar qualquer coisa de extrema gravidade. Concretamente, em termos objetivos, nós temos, desde 2011, um protocolo familiar e um acordo de acionistas. Portanto, isso foi elaborado ao nível da primeira geração fundadora, eu e a minha caríssima metade, que graças a Deus também vai fazendo companhia, não é? E os seis filhos. Esse acordo de acionistas e protocolo familiar são duas peças diferentes que em alguns casos, em termos de protocolo, inclui também, por vezes, o acordo de acionistas, mas no nosso caso foram duas peças separadas, foram elaborados de forma diferente. O protocolo familiar, definindo mais claramente quais são as opções de governação e como é que os membros da família podem pensar em terem no Esporão uma oportunidade de vida, e o acordo de acionistas tem mais a ver com os aspectos legais relacionados com a distribuição eventual, na altura, no futuro, das ações do Esporão. Volto a repetir, estão 100% nesta altura dentro de uma holding, uma sociedade de gestão de participações sociais, de que eu sou o presidente e que detém 100% das ações do Esporão e tem no Conselho de Administração desta JHR
são 4 elementos, dos quais 3 são exteriores e um é um primo do Francisco, que é o Zé. O José, por acaso, não é bem por acaso, mas tem mesmo nome que eu, que é Não, nada por Caso, né? Você, José, deixa eu só fazer um parênteses aqui antes da gente avançar. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para o Francisco, para a gente ainda não entrar na área ali de acordo e governança, né? Mas antes até dessa pergunta para o Francisco, eu queria fazer um reconhecimento aqui, que é o seguinte. Normalmente a gente convida casos para virem dar depoimentos que a gente conhece bem e que, portanto, foram nossos ex-clientes, de alguma forma a gente conhece profundamente. No caso do Esporão, eles ainda não são nossos clientes, né? Mas a gente conheceu bastante bem, no caso, porque eles foram dar depoimento para uma família que a gente faz trabalho, que é a família do Grupo Azamar. E quem nos colocou em contato foi a Gigi Cavalieri, que está aqui hoje. Então, seu José Roquete, a Gigi está aqui, está assistindo esse nosso encontro, participando aqui e gentilmente nos pôs em contato. Obrigada, Gigi. Ele quer todo vez, né? Imagina. E antes da gente avançar, eu queria perguntar para o Francisco o seguinte. Francisco, o seu Roquete, né, o seu José Roquete, é um fundador brilhante, cheio de energia, cheio de ideias, com profundidade de pensamento e um grande empreendedor. E você ingressou mais recentemente na empresa. Como é ouvir o seu avô contando sobre a história? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta e como é que você se sente agora trabalhando no grupo, junto com esse avô, que a vida inteira fez parte, né, do teu universo familiar, mas que agora também faz parte do seu universo profissional? Respondendo aqui à primeira pergunta, o meu avô tem uma história de vida absolutamente incrível. Ele contou um bocadinho o que foi o seu percurso pelo Esporão, como foi como é que o Esporão apareceu, o sócio ao início, depois o IPO que ele fez. Mas fora isso, ele tem uma história inacreditável, fora dos negócios. Portanto, olhando aqui para o meu avô, eu penso, já tenho alguma idade, não tenho assim muita, tenho 32 anos, mas é um peso, é um peso, assim, isso no bom sentido, não é? Ver uma pessoa tão brilhante, eu tenho muita apreciação pelo meu avô, ele sabe, que teve um percurso brilhante e eu espero um dia conseguir chegar sequer perto de tudo aquilo que ele fez. Portanto, nesse sentido, eu não falo um peso, mas falo em orgulho que eu tenho em ter acompanhado toda esta evolução desde os meus desde que me lembro, não é? De que eu conheço a história do meu avô. E a segunda pergunta era? Como é que é trabalhar junto agora, mais recentemente? Pronto, então, eu entrei para o grupo, diretamente para a Colimpor, que é subsidiária do Esporão, que é a nossa distribuidora aqui no Brasil. Portanto, eu tenho 2 anos e meio de experiência no grupo familiar, não é? Portanto, nesta família. Trabalhar junto com o meu avô, na realidade, e acho que vamos falar disso mais à frente, existe uma separação até muito bem definida de responsabilidades. O que é família, o que é o Esporão, o que é Qualimpor Brasil. Claro que todos estes pontos se tocam, não é? Eu trabalho aqui no Brasil, mas quem é o meu chefe, quem é o acionista é o Esporão, não é? E em última instância, para quem eu respondo é para o acionista que está na JHR mais acima. Portanto, trabalhar com o meu avô é muito interessante. O que eu posso dizer é que antes de eu vir para o Brasil, e mesmo quando eu vou a Portugal e vou ao Alentejo,
que é onde o meu avô está neste momento, ele faz sempre questão, por acaso não falamos há muito tempo, mas faz sempre questão de trazer-me ao escritório dele e ficamos lá a falar durante uma manhã inteira ou durante uma tarde inteira. Portanto, é importante esta troca de experiências, e as pessoas têm sempre alguma coisa a aprender, independentemente da idade. Eu tinha 30 anos quando vim para o Brasil, agora tenho 32, e as pessoas têm sempre a aprender, e é muito bom ter uma pessoa como o meu avô como exemplo, porque é isto, ou seja, é assim que se aprende. Aprende-se com os outros, estamos dentro da mesma família, e basicamente é isso, ou seja, temos que respeitar também quem está acima, mas principalmente ele que construiu aquilo que construiu, que eu acho que é absolutamente incrível, que é o Esporão. Maravilha. Hoje, daqueles 59 que a gente viu lá no genograma, tem mais um membro familiar na gestão e mais um que recentemente entrou para o conselho, né? Você quer falar um pouco desses outros dois gestores? O meu avô já estava a falar, a adiantar-se nesse ponto. Nós neste momento o que temos é 4 pessoas dentro do grupo, por assim dizer. Temos o meu avô, não é? Presidente do Conselho de Administração do grupo. Temos o filho mais novo dele, que é o meu tio João, que está como CEO do Esporão, da empresa Esporão. Isto até em ordem mais ou menos cronológica. Depois entrei eu para o Brasil, para a distribuidora no Brasil, que é uma subsidiária do Esporão. E há cerca de 3, 4 meses atrás, houve uma reestruturação do Conselho de Administração da JHR, portanto da holding, e aí entrou o meu primo. Portanto, como o avô estava a dizer, neste momento temos no Conselho 2 pessoas internas. Quando eu falo internas, falo da família, e se não estou em erro, 3 pessoas externas. Eu acho que este balanço é muito importante no contexto de uma empresa familiar, porque o talento não está todo dentro de casa, não é? Viram todo a árvore genealógica, somos muitas pessoas, são 6 filhos, temos muitos primos da minha idade, até mais velhos, e eles de facto poderiam estar a trabalhar dentro do grupo, o que não teria questão. Mas tem que haver sempre este balanço, porque, na minha opinião, uma empresa, quando já não tem ninguém da família, vamos imaginar uma empresa, se calhar, que vai numa quinta, numa sexta ou numa sétima geração, que são muito raras, estas empresas, não ter ninguém da família dentro, acho que descaracteriza um bocadinho a empresa, não é? Ou seja, ter uma origem familiar, não tem ninguém sequer num órgão como um conselho de administração, mesmo que não seja executivo, pronto. Mas isto vem contra um outro ponto, que é as pessoas não entram para o negócio da família, seja um cargo como membro do conselho de administração, seja mais executivo, se não houver esta componente de mérito. É o que o meu avô sempre falou, e isto foi passado para nós desde bem cedo, que é, não vamos abrir vagas, e há umas empresas em Portugal muito mais experiências nesse ponto, que fazem isso. Não se abre vagas só porque faz parte da família. Não entra porque faz parte da família. Existe a questão muito importante, que é a questão de mérito, e as pessoas só devem integrar os quadros de uma empresa, seja executivo, seja não executivo, se de facto tiverem esse mérito. E o que acontece muitas vezes é que essa entrada e estar como eu estou neste momento na Qualimpor, isto pode trazer um peso acrescido. Estava a falar que estava a sentir muita pressão, não é? A primeira vez que entrou na empresa. É preciso separar muito bem as coisas. Uma coisa é o negócio, outra coisa é a família. E é inevitável neste modelo de negócio, neste tipo de empresas, que muitas vezes haja este conflito. E o que é preciso saber é ter os valores bem alinhados, ter a visão e a ambição para um negócio bem alinhada,
que é para que haja o menos de interferência possível dessas duas realidades. Porque senão temos, como a maior parte das empresas familiares, chega uma terceira geração e começa a cair, uma quarta geração já não existe. Isto é bastante usual. A sua família, né, Francisco, é uma ótima referência pela complexidade de membros, de número de membros. Então, se a gente imaginar uma empresa com uma completa ausência de regramentos para ingresso de familiares na empresa, essa é uma família que poderia enfrentar dificuldades. Porque imaginem vocês, vamos descontar o seu José e a dona Margarida, mas a gente fica com 53 pessoas. E aí, teríamos que abrir as portas da empresa para todo mundo poder contribuir como melhor lhe aprovesse, ou como melhor pudesse, né, com ótimas intenções. Como que a gente ia abraçar todas essas pessoas? Então, a construção de regramentos, que foi um ponto que você trouxe, né, Francisco? E o outro também, muito bom, de separação um pouco das coisas, começa a ficar visivelmente necessária. Ela é sempre necessária, tá? Mas ela começa a ficar mandatória a partir da segunda, terceira geração, quando uma sociedade que poderia ser singular, né, de uma pessoa só, começa a ser coletiva e começa a ser plural. Então, quando várias cabeças estão pensando, as coisas têm que ser mais bem alinhadas, né? Um pouco mais bem separáveis. Mas a gente aqui na Uni, a gente nunca defendeu que a família tem que estar completamente separada do negócio ou completamente separada da sociedade. A família numa empresa familiar é o grande sustentáculo, como o Leonardo disse, é o grande pilar da empresa familiar. E precisa ser considerado, né, dentro desses 3 sistemas para que a gente consiga um melhor resultado, né? E aí, começando a falar dessa separação, seu José, essa separação, né, de família, de sociedade e de empresa, a gente ficou sabendo que recentemente vocês da família tiveram a sua reunião de família, que ela é estendida aí, né? A gente queria estar curioso se eu puder compartilhar como que funciona essa reunião de família aí, de que tempo em tempo, né, é realizada e qual que é o objetivo dela? Ora, bem, eu antes de mais, se me permitem, que queria saudar muito, de uma forma muito especial, a Gigi Cavalieri, porque ela não sabia, eu não sabia que ela iria estar aqui hoje, tinha-me dito que tinha algum problema de agenda, mas tenho um enorme prazer, embora não tenha, como é evidente, visualmente o contacto, mas enfim, é uma relação que tem já pela via da ADCE, não sei, mas pelo menos podem ser talvez mais de 10 anos. Primeira coisa. Segunda coisa, no que respeita ao que está a ser referido, é importante entender que a razão do protocolo familiar supor-se à partida a necessidade a prazo de se procurar talento, porque é fundamental qualquer projeto em termos de economia de mercado. O talento tem que estar presente. E se o talento não estiver presente, não vai acontecer inovação, não vai acontecer progresso e as coisas provavelmente não correm bem. E nesse aspecto, portanto, o protocolo familiar deu de forma muito clara, e a razão por que o Francisco está hoje aí sentado é porque preencheu uma das cláusulas fundamentais para a entrada para a empresa Esporão de um membro da família, que é ter uma experiência anterior suficientemente esclarecedora quanto enfim, à sua qualidade em termos de gestão de pessoas, enfim, de uma avaliação abrangente. E o Francisco preencheu essa questão quando, em termos do desafio que lhe foi posto para atravessar o Equador para sul, o Francisco entendeu que isso que era qualquer coisa que se encaixava dentro daquilo que profissionalmente tinha pensado para a sua vida. Mas um pequenino pormenor agora mais relativo à reunião de família. Portanto, na reunião de família,
está muita gente e, portanto, estão aqueles que por casamento se juntaram à família, por acaso estavam lá 4 gerações, contando comigo, não é? Mas onde tanto funciona o ambiente familiar, para não correr o risco dos primos dois para amanhã serem tantos que se perdem de vista, não é? Não é propriamente uma boa ideia em termos não só de família, como em termos, se calhar do esporão. Mas no sentido de manter alguma, e hoje em dia é possível, até em termos tecnológicos, fazer uma coisa que o Francisco depois pode explicar o que são os alertas. Ó Francisco, explica lá o que são os alertas. Então, isto é uma coisa que o meu avô faz com alguma frequência, não tem uma periodicidade assim definida, mas o meu avô é uma pessoa que se mantém muito ocupada e é muito preocupada com o que se passa no mundo. É uma pessoa que está sempre atenta a tudo o que se passa. E o que ele faz connosco, e que eu falo connosco, com os netos e com todos os filhos, é que ele junta algumas das principais notícias de tudo o que se passa no mundo, seja da semana ou do mês, da atualidade em geral, seja um artigo da McKinsey ou da Harvard Business Review, ou seja algum jornal português, por exemplo, e junta tudo no e-mail e partilha connosco. O alerta 1, o alerta 2, o alerta 3 e depois aplica a prova. E é muito bom, ou seja, isto é uma altura da semana em que nós recebemos essa informação e que podemos nos informar de uma forma altamente resumida. Portanto, é muito bom porque é compilado por ele, não temos que nós próprios também, que às vezes falta o tempo, não é? Com o trabalho e com a correria que isto é, de irmos atrás das notícias. Portanto, manda-nos assim as principais headlines de tudo o que se passa no mundo em geral. Expliquei bem, não expliquei bom. Ok, muito bem. E, portanto, essa é uma forma de, no caso específico, mais relacionado com a empresa e com o mundo empresarial e também enfim, com o ambiente em que o mundo empresarial tem que viver e, portanto, a recolha que eu faço e depois seleciono, faço um filtro, digamos, para filhos e para netos e também já agora para alguns maridos das netas e mulheres de netos que também pediram para receber os ditos cujos alertas que eu tento manter a nível semanal. Faço normalmente isso ao domingo à tarde. E é evidente que é produto de uma seleção que fiz anteriormente enfim, dos 4 cantos do mundo, desde o New York Times até o Singapore Times ou pela Bloomberg, pelo Economist e pelo Financial Times. Porquê? Porque me parece que isso que é importante para percebermos e entendermos, até porque somos realmente uma empresa com vocação multinacional, com vocação global, o que é que está à nossa volta, e isso também é qualquer coisa que me preocupa. Não sei se havia aí algum ponto importante mais na pergunta que foi feita, mas o ambiente na reunião familiar, que dura normalmente cerca de 3 dias, visa em parte também, e depois desta vez incluiu uma reunião específica do Conselho de Família. O Conselho de Família tem, no caso, preenche dentro do protocolo familiar, nesta altura tem 8 elementos. Sou eu, a minha caríssima companheira e a avó do Francisco, e os 6 filhos que compõem esse Conselho Familiar e ao qual que de alguma forma escolheu a JHR e fez as opções no sentido que a JHR, como holding, tinha a responsabilidade de assumir a componente empresarial da família, que não é só o esporão, tem mais componentes,
e introduzir o que não é pela primeira vez, gente de fora, do exterior, consideramos bem qualificadas para ajudar a fazer e a gerir mais diretamente e a controlar, sobretudo, a performance do que vai acontecendo nos vários setores em que a família participa. Nomeadamente, nesse aspecto, eu deixava aqui uma abertura que tem a ver com, eu vou ver se com alguma rapidez, isto aqui mais diretamente, se me permitem, para a Gigi, porque me parece que nesta altura vai acontecer alguma coisa que vai mudar de uma forma muito, muito marcante a relação entre o Brasil e Portugal. Eu estou a referir finalmente, ao fim de mais de 10 anos de discussão, a Mercosul e a União Europeia, penso eu, que ainda antes do final do ano irão assinar um acordo. É evidente que o acordo tem determinados prazos para entrar em funcionamento, mas vai mudar de uma forma muito direta as relações entre, no caso específico, o Brasil na Mercosul, eu até nem me permito dizer que é estrela, mas é com certeza, não. E no caso específico de Portugal, nós não somos a estrela da União Europeia, mas temos uma relação muito especial a vários títulos e já há uns séculos com a estrela do hemisfério sul. E isso vai fazer com que surjam oportunidades para um lado e para o outro. E acho que isso tem que ser aproveitado. Por um lado, até porque algumas das empresas brasileiras, familiares ou não, às vezes têm alguns problemas quando enfrentam, em termos globais, as oportunidades de exportação. E, por exemplo, aquilo que eu ouvi da intervenção anterior levar-me a perguntar se realmente a Europa não é um bom cliente para comprar as tripas que são o produto do interior, mas da mesma maneira, atenção, porque isto é importante, é da Europa para o Brasil. Mas porquê? Porque o Brasil ainda é, para uma parte importante da economia europeia, qualquer coisa de muito complicado, de difícil. Eu, por exemplo, posso citar aqui o caso da Freixenet, que é uma das grandes empresas espanholas produtoras de espumantes, portanto, e que, à altura, numa reunião de famílias aqui na Europa, me perguntaram se a Qualimpor não poderia vender a Freixenet eventualmente no Brasil, porque eles não conseguiam coisíssima nenhuma. O que aconteceu foi que a Qualimpor fez isso e ao fim se não foi o primeiro, foi do segundo ano, tinha passado a Asti, que era, digamos, a grande concorrente desse setor. Há oportunidades aqui e há oportunidades tanto para um lado como para o outro. Isso penso que é qualquer coisa de importante e essa vai ser, já posso antecipar, uma parte da conversa que eu irei ter com a Gigi, até por uma razão de ter aqui uma relação de confiança já com algum tempo. Fundadores são assim, né? Não perdem uma oportunidade de negócio, né? Não é fácil não, né? Ter o avô antenado assim. Agora, de acordo com esse entendimento, Francisco vai ter uma posição estratégica, né? Como head como cargo que ele ocupa dentro da Qualimpor nessa relação Portugal-Brasil. Mas eu queria pegar um ponto aí que seu avô trouxe, que geralmente é de muito debate, sabe, Francisco, nas famílias empresárias, sobre a necessidade, independentemente de ter a regra ou não, tá? Não queria entrar nesse ponto, mas eu queria saber mais da sua experiência pessoal, se você acha que ter trabalhado fora da empresa da família antes de ingressar nela, se você acha que valeu a pena, se é uma coisa importante. Porque, veja, antes de você responder, o dilema é: será que eu rapidamente capto meu filho para vir trabalhar na empresa da família, de forma que ele não consiga ter tempo de pegar gosto em outros lugares
e vestir já a camisa, porque ele vai ser acionista, porque ele vai ser sócio, porque ele tem que agarrar amor, né, naquele negócio. Então, vamos trazer ele para perto rápido, né? Ou será que a gente solta e deixa, né, esse sucessor, esse herdeiro, ter outras experiências, trabalhar para outras companhias, ter chefe, né? Para depois vir trabalhar. Mas e se ele não voltar, né, gente? Como que faz? Então, fala um pouco, Francisco, dessa sua experiência aí. O primeiro ponto é que toda a gente tem chefe, não é? Só se calhar o acionista, que é o dono da empresa, aí não. Mas toda a gente tem chefe. E eu acho, e alguém falou aqui, eu acho que é muito importante a experiência que nós temos saído da faculdade, por exemplo, em outras empresas fora do grupo. Em Portugal, não sei quem é que falou aqui, disse que não tem problema, as pessoas podem sair da faculdade ou podem decidir entrar logo na empresa quando têm 23, 24 anos. O que se passa, eu acho que é muito diferente do que se passa aqui no Brasil do que se passa em Portugal. Isto em termos de mentalidade. Em Portugal, alguns grupos familiares têm estas regras bem definidas e as pessoas não entram logo. As pessoas, mesmo pessoalmente, eles decidem por si só, não, eu quero ter alguma experiência ou eu não quero entrar no grupo porque vai parecer, se calhar, favoritismo, não é? E, portanto, eu não quero entrar por esse caminho, eu vou me manter afastado, vou ter a minha vida, vou ter a minha carreira, vou construir aqui uma carreira minha, não é? O meu percurso fora do negócio familiar. Eu vou ser muito sincero e falo por mim e falo pelos meus irmãos, que é com quem eu tenho mais proximidade, desde sempre, obviamente, e alguns dos meus primos. Eu nunca quis trabalhar para o negócio familiar. Isto eu sempre disse, não é que eu quisesse estar afastado do negócio, eu não queria estar envolvido no dia a dia. Nunca pensei, falando em sucessão, nunca pensei quando é que eu vou ser sócio, como é que isto se vai processar. Isso é um pensamento que está muito longe da minha cabeça. Está mais na cabeça do meu avô neste momento e dos meus tios. Mas eu nunca quis trabalhar no negócio familiar. Portanto, eu acho que não tem problema as pessoas terem essa ambição, a ambição de querer fazer parte da família e, portanto, entrarem. Acho que tem muito mais valia as pessoas começarem com outras experiências em que podem, por exemplo, simplesmente um dia para o outro desligar do trabalho e sair e levarem assim mais pancada à sério, do que entrar logo numa empresa familiar em que se calhar vão ser agarrados assim de forma diferente. Não é uma experiência de trabalho tão convencional como é uma empresa com um modelo mais convencional, em que toda a gente tem o chefe e toda a gente responde. Eu acho que é isso. Posso, não é interromper, mas é intervir para clarificar aqui assim um pouco e também, se calhar, acrescentar aqui qualquer coisa que pode até ser, enfim, alguma novidade para o Francisco. O Esporão, como empresa, teve até agora 1, 2, 3, 4, 5, teve até agora 5 CEOs, portanto, 5 responsáveis executivos, ok? Portanto, começou por ser o Joaquim Bandeira, que depois, enfim, ficou pelo caminho quando eu fiz a OPA para a operação de investimento para comprar a totalidade das ações. Eu passei a acumular a posição de conselho de administração com a função de CEO, na altura mais complicada, de passar meramente da vinha para a adega e para mercado. E depois disso houve mais 2 CEOs e em 2026 o João, tio do Francisco, assumiu responsabilidades como CEO. E algum tempo mais tarde, também diretamente a presidência do Conselho de Administração do propriamente do Esporão.
a partir de 1 de janeiro do próximo ano, o Esporão vai ter um outro responsável executivo, o outro CEO, coisa que o Francisco ainda não poderá não saber, mas que vai ficar aqui entre nós. É um bocado difícil pôr isto na internet. Nem saber em seguir. Mas o que acontece é que vamos passar de um CEO que, no caso específico do João, que foi quem pôs a questão de lhe parecer que dentro daquilo que está a acontecer no mundo era a ocasião certa, e não deixa de ser, enfim, o Francisco poderá nesse aspecto também ser testemunha do trabalho que o João fez, porque foi o João que fez o trabalho concreto da dimensão internacional que o Esporão tem hoje, não é? Pronto. E então, daqui para a frente, haverá um outro CEO que, por decisão da JHR, não é um membro da família. Mas o processo de escolha do CEO foi um processo de pura e simples meritocracia. Portanto, um headhunter, que já trabalha para nós há bastante tempo, fez uma listagem, depois houve um shortlist e houve uma entrevistas do Conselho de Administração, dos membros do Conselho de Administração da JHR, com os 3 candidatos já em shortlist e, portanto, escolhemos um. Isto é para dar nota da perspectiva em termos de governance que nós consideramos continuar a ser extremamente importante e, sobretudo, basear-se na componente de talento e na meritocracia que me parece, nestas condições, ter que assegurar e, fundamentalmente, ser a parte mais importante da resiliência, porque é o estado em que estamos hoje, em termos de economia de mercado. Estamos basicamente em resiliência. Senhor José, o senhor mencionou um determinado número de CEOs até agora, né? O que eu entendi é que foi primeiro o seu primeiro sócio, depois o senhor, e teve também, e está agora, né, João, seu filho mais novo. E o senhor não mencionou 2, né, desses CEOs. Esses CEOs foram executivos não familiares? Alguns foram exteriores, vieram de fora enfim, assumindo nesse aspecto as responsabilidades executivas, tendo dentro do que é a definição dos estatutos do Esporão, ok? Sim, então o senhor consegue aí, com sua experiência vivida, né, das passagens desses CEOs no Esporão, o senhor consegue colocar para a gente vantagens e desvantagens entre CEOs familiares e CEOs não familiares? Eu acho que há sempre uma componente que tem que ser fundamental em todas as decisões que envolvem a governance, não é? Que é a questão do talento e é a questão do sentido de missão. E nesse aspecto, a experiência com CEOs exteriores também foi bem sucedida. O anterior CEO do meu filho João foi quem fez da marca Montevelho a referência do Esporão como marca propriamente dita. E, portanto, depende sempre da cultura que existe. Isto é, se existe uma cultura de abertura em relação ao exterior em termos de responsabilidades executivas, essa vai com certeza trazer, segundo uma seleção criteriosa, as pessoas certas para o lugar certo. Agora, isso não teve nenhuma componente no caso específico do tio do Francisco, do João, ou por acaso o filho mais novo, foi por sentido de... Foi por escolha concreta e objetiva, e foi difícil que ele aceitasse como sentido de missão ser o CEO do Esporão. Eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, da necessidade de fazer a substituição
porque havia um ciclo que eventualmente em termos de mercado estaria a terminar, e portanto isto já foi há quase cerca de 20 anos, e era necessário partir para uma outra fase, para uma outra perspectiva, que agora estamos outra vez aqui, só que aqui quem veio chamar a atenção e falar na necessidade de fazer a substituição de CEO, porque o João vai continuar como Presidente do Conselho de Administração, foi o próprio CEO, o João, que aqui coincidia por ser filho de ser filho, e por um lado, mas também de ter a responsabilidade executiva de uma fase importantíssima deste projeto que foi a internacionalização. Certo. Engatando nesse mesmo raciocínio, seu José, recentemente a gente teve notícias aqui que recentemente vocês decidiram colocar um neto do senhor, um membro da terceira geração, no Conselho de Administração. É isso mesmo, né? Não, mas não com responsabilidade executiva. Isso, Digamos, não, dentro do Conselho, não é isso? Exatamente. Portanto, é já um caminho para a quarta geração, não sei se está a ver, ok? Esse é um movimento não convencional, né? A gente ter um membro, então, da terceira do Conselho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa decisão, o porquê vocês tomaram essa decisão, qual é o objetivo, e aí, então, acho que abre caminho aí para a quarta, né? Pelo que o senhor está falando. Vamos explorar um pouco isso? Ok, essa decisão partiu fundamentalmente do Conselho de Família. Portanto, o protocolo familiar define um Conselho de Família que, neste caso, são os dois fundadores, eu e a avó do Francisco, e os 6 filhos, que é quem tem a responsabilidade concreta e objetiva de definir a estratégia e a componente empresarial da família. E, portanto, foi em função de uma escolha do Conselho de Família que foi nomeado um novo Conselho de Administração do Esporão, incluindo, digamos, gente de fora, entre aspas, ok, gente de fora, e quando se considerou gente de fora, entendeu-se que eventualmente poderia começar a fazer-se alguma, enfim, não diria experiência, mas algum caminho no sentido da geração do Francisco, que no caso é a terceira, não é? Portanto, mas o Zé, primo do Francisco, não tem responsabilidades executivas. Portanto, o Conselho de Administração da JHR reúne-se normalmente quase todos os meses, mas sempre, em qualquer caso, cada trimestre, com os responsáveis a nível de Conselho de Administração e a nível executivo do Esporão, no sentido de fazer a avaliação da performance, no sentido de avaliar as condições em termos concretos e estratégicos que têm que ser tomadas, e nesta altura nós neste setor estamos a ter que tomar decisões estratégicas tão fundamentais quanto, por exemplo, já há um ano que arrancamos cerca de 200 hectares de vinha no Alentejo. E porquê? Porque claramente que no setor de vitivinicultura, nesta altura, há um excesso de oferta, e há algumas reduções intergeracionais do consumo de vinhos. O que fez com que nós reforçássemos de uma forma muito clara em termos estratégicos aquilo que foi sempre a nossa posição e a nossa cultura fundamental de qualidade em vez de quantidade. Mas quando a gente refere e diz qualidade e quantidade, isto tem que se refletir concreta e objetivamente no que acontece dentro da empresa. Só que nós já estávamos nesse caminho há bastante tempo. Para acelerar esta transposição, que obviamente, por exemplo, significa substituir uma parte da estratégia concentrada em vitivinicultura, por exemplo, no azeite.
não é? Mas só do azeite de alta qualidade, não do azeite de consumo a granel. O azeite mais correntemente aparece. Mas a nível do conceito de prime, digamos, há um setor prime para os azeites, onde se define as castas das azeitonas como se definem as castas de vinho, e nesse setor aqui em Portugal o Esporão tem cerca de 90% desse setor prime de azeites. E o que fez com que nós estejamos a arrancar alguma vinha em resultado do que está a acontecer com os mercados, e estamos a fazer o quê? Aproveitamos a terra que lá está, graças a Deus bem tratada e receptiva, para plantar olival. Olival, digamos, de cultura altamente qualitativa. Nossa, gente, é muita responsabilidade, né? E é muita necessidade de estratégia que, combinada com a complexidade do número de familiares, né, no futuro, que serão acionistas, né, se nada diferente for definido, isso traz um cenário, né, que precisa ser muito bem cuidado e precisa de muita governança e muito trabalho para poder sobreviver, né, à transição de gerações que vai acontecendo com o tempo. Só para vocês terem uma ideia, e aí veja, seu José, se eu não vou falar besteira aqui, pelo amor, me corrija. Vocês têm hoje uma área total de 2.200 hectares, somando a herdade do Esporão com as outras fazendas menores. Não estou falando de área de plantio, mas estou falando de área total, tá? Exato. 2.200 hectares, pessoal, é igual a 177 estádios do Maracanã, incluindo a arquibancada, não é só o campo, incluindo tudo. Então, é muita extensão de terra para cuidar, é muita complexidade no setor de propriedade, no setor imobiliário, né? E que traz uma demanda de cuidado, que o senhor José deve conhecer, obviamente, muito bem, para cuidar disso nessa extensão, né? E no meio de tantos familiares. Então, a lição de casa que o Esporão vem fazendo, capitaneado aí pelo seu José, é reconhecer essas complexidades e começar a tomar conta, né, seu José? Então, me fala uma coisa, quando é que o senhor se deu conta que o negócio era difícil mesmo e que o senhor ia precisar começar a estruturar a governança do seu grupo? Porque deve ter sido sua iniciativa. Não foi nada assim muito recente, não é? Quer dizer, existe aqui a minha perspectiva, durante toda uma parte importante da minha relação com o mundo dos negócios, foi feita no setor bancário. Na altura da ocupação e a nacionalização da banca em Portugal, em 1975, eu era o CEO do maior banco do país, não é? E a minha relação era muito mais por aí, embora tivesse, enfim, estado presente cerca de um ano e pouco antes, quando da fundação da Finagra, que era assim que se chamava o Esporão naquela altura. Mas a sua observação tem toda a razão de ser. E deixe-me só acrescentar aqui qualquer coisa. O Esporão tem cerca hoje de cerca de um bocadinho menos de 2.000 hectares. Porquê? Porque, entretanto, foi construída aqui uma barragem, ok? Que gerou o maior lago artificial da Europa, ok? E que nos levou cerca de 70 ou 80 hectares. Opa! Faz com que o Esporão tenha uma margem para essa barragem de quase 80 quilómetros, ok? E um pouco mais de metade do Esporão é mantido no estado absolutamente original, como estava há 2 milhões de anos. Ok? E a biodiversidade que existe, o respeito e a defesa que fazemos de tudo aquilo que lá está, é uma parte importantíssima do tipo de cultura que sempre achei era fundamental manter, a partir da altura em que tinha assumido a responsabilidade de ter, enfim, de ter que pensar o que é que se iria aqui fazer. Porque aqui podia-se ter feito muita coisa, podia-se ter feito um desenvolvimento imobiliário quase controlado, outra coisa qualquer, não é? Portanto, agora, nós aqui
aliás, vai ser um bocadinho um desafio para o Francisco e para a geração dele. Alguém vai ter que andar um pouco comigo para lhes mostrar os locais tão extraordinários que tem o Esporão, porque há sítios onde só eu que vou, ok? Pelo menos 1000 hectares, apesar de tudo. Eu não posso falar de hectares para o Brasil, ponha lá a dimensão do Brasil onde ela tem que estar, não é? Agora, muitas fazendas brasileiras têm 10 vezes, 20, 30, 40 vezes o que é o Esporão. Mas nós temos esse culto muito sentido, muito autêntico de uma relação com o planeta que eu espero poder manter e ser importante para a vida das gerações futuras. E grande responsabilidade, né, Francisco? Já está vindo para a mão aí, né? Já está sentindo, né? É, a gente já vai abrir para perguntas, mas antes das perguntas, eu quero fazer minha pergunta final aqui para o Francisco, e a gente está sentindo realmente a responsabilidade que é, né? Agora há pouco, no início, você falou sobre peso, né, de ser neto desse fundador. Também tem o peso do próprio negócio, tem o peso da operação no Brasil, a gente não falou aqui, mas a operação do Brasil é bastante significativa dentro do contexto geral do Grupo Esporão. E que mensagem, Francisco, que você poderia deixar daquilo que você já tem experienciado, né, para quem é da nova geração, que puder cortar caminho, aprender com alguns atalhos que eventualmente sejam possíveis, né? Que mensagem que você poderia deixar aqui para quem é da MG? Então, só falando muito rapidamente, a Qualimport é uma extensão do Esporão no Brasil e tem 30 anos de história. O Esporão tem 50, a Qualimport tem 30 anos de história. E o mercado brasileiro é muito complexo. E como estava a dizer, e já tínhamos falado sobre isso, a Qualimport e o mercado brasileiro neste momento representam cerca de 30%, 30% a 35%. E portanto é uma preocupação, por assim dizer, porque é um país muito instável, vamos ter agora mudanças com a reforma tributária, etc. Portanto, toda esta volatilidade de câmbio, por exemplo, funcionando nós no mercado de importação, não é? Estamos muito expostos a este tipo de fatores, não é? Portanto, é difícil, é muito difícil ter um negócio aqui no Brasil. Eu estou aqui há 2 anos, a Qualimport tem histórias para trás que eu já tenho vindo a saber de situações bem complicadas aqui no Brasil, em que a empresa poderia ter simplesmente quebrado, não é? Ou seja, é preciso saber navegar muito bem aqui no Brasil, que é para ter algum sucesso. A pergunta propriamente dita, o que é que eu posso dizer aqui? Eu acho que, no meu caso em particular, eu sempre, em qualquer trabalho, em qualquer projeto em que eu me envolva, eu ponho sempre todo o meu esforço. Não vale a pena fazer nada pela metade ou tentar mais ou menos alguma coisa, seja um negócio de família, seja outro tipo de projeto qualquer. Temos que pôr todo o nosso esforço nesse projeto. E essa basicamente é a receita para qualquer sucesso. As pessoas dão o seu máximo, e mais do que isso não é exigido, porque não é possível, por simplesmente. Muito bem. Vamos abrir para perguntas. Aqui é está com Bom dia, tudo bem? Meu nome é Luciana Abreu. Eu queria agradecer ao Francisco, ao seu José. Acho que todo mundo aprendeu muito aqui com eles hoje. Quero parabenizar a Units. Eu já trabalho com empresas familiares há um tempo e venho acompanhando o trabalho de vocês. Um trabalho incrível e a forma que vocês compartilham o conhecimento de vocês também. Obrigada por isso. A minha pergunta vai muito no sentido de quando a gente fala em empresa familiar, parece que a gente pega 2 instituições super complexas, que é a família e a empresa, e junta numa só, e aí vira uma bagunça completa, né? E a gente fala muito em separação patrimonial, principalmente, nessa gestão separada, mas algo que a gente sabe que soma quando a gente mistura
é a questão da cultura do legado familiar. A gente tem pesquisas aí no mercado que mostram que empresas familiares que usam o seu legado como uma grande arma conseguem um sucesso muito maior do que as outras empresas familiares que não usam desse sucesso. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Vocês têm alguma estratégia que leva essa cultura familiar de vocês, que parece ser tão forte, para os colaboradores da empresa, para a construção dessa cultura da empresa, ainda mais que ela alcança aí níveis globais? Né? E a outra pergunta também. Vocês trouxeram aí que no protocolo de família tem regras para que os membros da família ingressem na empresa. Mas existe algum plano de formação desses sucessores para gerações futuras? É isso, obrigada. Respondendo aqui à primeira pergunta, a parte da cultura e como é que nós levamos esses valores e essa cultura da família para os colaboradores. Aqui falo por experiência própria, eu só posso falar do Brasil, mas eu acho que fica bem claro e ao longo do tempo, tendo um CEO da família dentro do escurão, no nosso caso, no caso da Qualimport, tínhamos o irmão mais novo do meu avô, que era o diretor-geral, que é o CEO da empresa aqui no Brasil. Eu acho que esses valores passam de uma forma muito natural para as pessoas. A própria cultura da Qualimport diz isso mesmo. Nós representamos algumas marcas, não é só o Esporão. O Esporão representa, podemos dizer assim, 70% do negócio, mas as outras também são negócios de famílias, de origem familiar. Temos o Crasto, por exemplo, que é do irmão do meu avô. Temos a Taylor's, que é o vinho do Porto mais vendido aqui no Brasil, que também é de origem familiar, a família Taylor's. Temos a Miguel Torres Chile e temos outra que é Vistalba, que é uma família também muito grande no Chile. E pronto, eu acho que isso fica claro para as pessoas que esses são os nossos valores e é com base nisso que nós operamos todos os dias. Não é muito diferente, nós não queremos levar todos os valores da família para dentro da empresa, porque no final do dia é um negócio e as pessoas têm que entender qual é o propósito da empresa, até quase independentemente da família, estar lá ou não estar. Porque muitas vezes a empresa pode não ter ninguém na família, portanto não se precisa de caracterizar, não precisa de ser, não precisa ter a cara da família da empresa. A pergunta que foi feita é muito importante, digamos, e contém em si, digamos, histórias de sucesso e de insucesso. Agora, eu vou pedir ao Francisco para contar, depois de que deixou e que terminou a formação universitária, o que é que fizeste no Erasmus? O que eu fiz foi estudar para fora. Foi o que estive na Austrália durante cerca de 8 meses. E essa é sempre uma experiência boa. Eu acho que é fundamental as pessoas não ficarem dentro do seu próprio país, se tiverem a oportunidade. Isto é óbvio, nem toda a gente tem essa sorte e a oportunidade de poder sair fora do país para estudar, para viver, por exemplo. E isto é uma coisa que, no nosso caso em particular, funciona muito bem, porque o meu avô sempre incentivou, avô e família, portanto, estamos a falar do conceito de família, sempre incentivou as pessoas a saírem de Portugal. O meu irmão esteve a viver na China durante 1 ano, por exemplo, e o grupo, a JHR, dá todo o apoio para nós termos este tipo de experiência, porque eu acho que é fundamental. Tendo esta oportunidade, as pessoas aprendem muito com outras culturas e ver outras realidades, não seja só o país onde nós vivemos. Em particular, só para dar um exemplo bem concreto, é que nós temos uma bolsa mesmo. Ou seja, nós somos o quê? 22 netos? Não sei. 21. Não contei. Nós somos 21 netos e cada um tem assim uma verba disponibilizada que pode ser usada em qualquer tipo de atividade, seja um curso, seja de viajar para fora, trabalhar para fora, na parte de educação.
até hoje em dia, eu tenho 32 anos, acho que o cut-off, o limite, é os 35. Mas até agora tenho 32, portanto, ainda, se eu quiser fazer o MBA, por exemplo, posso usar parte deste valor que eu ainda tenha disponível. Isso é uma iniciativa que eu acho que é muito boa, tendo a oportunidade, e o meu avô deu-nos essa oportunidade, é de abraçar. Então, eu tenho uma pergunta, senhor Roquete. É uma curiosidade, na verdade, foge um pouco do âmbito familiar. Então, eu fiquei curioso com esse relato de que vocês viram a oportunidade em tirar as vinheiras e plantar os olivais. No Brasil, eu pelo menos nunca vi uma oliveira. Eu tive que ir para a Espanha e Portugal para conhecer oliveira. A gente tem muito poucas aqui no Brasil, se é que tem. Eu queria entender quanto tempo demora para ela produzir, porque isso tem que ter uma visão de longo prazo, né? Essa decisão de trocar o vinho o óleo de oliva. E como é que, qual a projeção disso no tempo aí? Essa é a curiosidade. Ok, em termos concretos, portanto, há vários tipos de olival, não é? Nós aqui no Esporão temos algumas oliveiras com 2000 anos. E portanto, mas que ainda produzem azeitona, não é? Que é o produto básico. Hoje em dia o cultivo da azeitona tem duas modalidades fundamentais. E quando se plantam novos olivais, há uma opção a fazer. Uma é o chamado olival superintensivo. O olival superintensivo é o que produz uma única casta de azeitonas que é vendido a granel. Digamos, a granela sem qualquer distinção em termos de qualidade, embora possam ser, enfim, virgens ou na denominação mais alta de qualidade extra virgem, não é? Na produção final de azeite. E depois há outro tipo de plantação de olival que é feito de acordo com as castas que pretendemos produzir. Ora bem, o azeite é tão diferente conforme as azeitonas que o originam, como no caso das uvas, são as castas que as criaram, das vinhas que as criaram. E tem as denominações específicas, cabrunhosa, galega, etc. Há pelo menos cerca de duas dúzias de castas diferentes de azeitonas. Porque o azeite que dali provém, é francamente melhor, por exemplo, para saladas. Outro é claramente diferente e muito melhor, por exemplo, para usar com peixe ou cá no caso de peixe não vou buscar o bacalhau, que aí enfim era um pouco mais direto. Ora bem, porque como vocês sabem, o Brasil é o maior importador de bacalhau do planeta, não é? E pronto, mas enfim, é só para dizer que há qualidades diferentes de azeite que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas diferentemente de forma gastronómica. É para esse setor que nós estamos agora, já temos olivais próprios, já plantados nessa perspectiva, e estamos a alargar, estamos a substituir a vinha, que acreditamos que tenha alguma, enfim, menos qualidade daquilo que nos parece que vão ser os mercados futuros, precisamente por oliveiras com caças de alta qualidade. Bom, a minha pergunta é para você, senhor José. Primeiro de tudo, eu queria agradecer. Óbvio que vocês têm uma bagagem, uma experiência enorme. Para mim, sou tão jovem ainda, é muito bom ouvir tudo que vocês têm a dizer. Enfim, a minha pergunta é sobre que foi comentado que você divide muito bem e separa muito bem a questão da família com a questão da empresa, ok? Que é uma empresa familiar, mas existe essa separação muito clara. A pergunta é, que tipo de atitudes você toma, assim, né, no dia a dia para fazer essa separação? No sentido de, você evita ter conversas do negócio, do jantar, isso é uma regra que você tem com você? Como que isso funciona na prática? Pois é outra vez uma pergunta muito marcante e, sobretudo, que eu penso que cada vez mais as opções que se tomam nesse sentido vão ter reflexos no futuro de forma clara. E volto sempre um bocadinho ao mesmo tempo.
tem que haver em qualquer enfim, empresa, em termos de economia de mercado, um culto pelo talento e pelo mérito e pela capacidade de cada um. Isso é de uma importância vital e essa é no fundo, a razão mais fundamental para se entender quais são realmente o tipo de opções que são tomadas, inclusivamente oferecidas àqueles que de fora vêm para o Esporão. Eu ainda hoje, aconteceu a semana passada, eu tenho sempre uma reunião e com um almoço com aqueles que durante o período anterior decidiram juntar os seus projetos de vida a um projeto empresarial como o Esporão. Porque nestas coisas, quando a gente procura também claramente, enfim, nos talentos potenciais, nós procuramos também que haja uma coincidência de projetos. É importante que aqueles que juntam uma parte importante das suas vidas, e atenção, porque a componente profissional da vida das pessoas não é, nem pode ser exigida como qualquer coisa que seja, digamos, quase arrasadora e como muitas vezes acontece, que leva, enfim, às vezes a condições de burning out ou outra coisa assim que o valha, como a gente vê muitas vezes acontecer. E, portanto, dentro desta ideia, eu ainda continuo e espero ainda poder continuar durante algum tempo. Essa questão do meu prazo de validade não tem a ver comigo, tem a ver com o Deus em que eu acredito e pronto. E não vamos mais para além disso. Mas fundamentalmente até hoje tenho feito sempre esse primeiro contacto. Para além de eles saberem de uma forma clara e suficientemente transparente. É importante nestas coisas ser transparente. Não estar, digamos, a esconder alguma coisa ou obviamente dar ou criar cortinas aqui ou pontos de passagem melhores acolá. É fundamental esta questão da transparência, porque precisamos sempre e absolutamente de pessoas com a capacidade e com o sentido de, no caso vertente, procuramos sempre a capacidade das pessoas se desinstalarem. Isto no Brasil não é tão se calhar tão necessário como é na Europa, onde as pessoas estão instaladas. Na Europa está toda a gente instalada a níveis de ambição por vezes muito baixos, não é? E isso não é bom. Nem cria qualquer sentido de inovação que é fundamental para todos estes anos que estão pela frente. Espero ter respondido à sua pergunta, mas por isso é que eu referi ao princípio que ela distingue muito bem onde é que vai haver possibilidades de sucesso e onde é que elas não vão poder aparecer. Respondeu muito bem, seu José. Obrigada. No início do nosso encontro, acho que o que estava na nossa mente, o que estava destacando e chamando muita atenção dessas duas empresas e desses dois casos, era a questão da internacionalização e da conexão com a governança, né? O quanto que uma governança forte ajuda o crescimento, o desenvolvimento e, naturalmente, a internacionalização. E agora, no final, pelo menos para mim, o que fica é essa questão da visão de longo prazo, que é muito especial das empresas familiares, né? As empresas familiares, de fato, têm uma vinculação de propósito e uma visão de longo prazo que não dá para competir, né, com as empresas multinacionais de capital aberto e nananã. A empresa familiar ela tem uma essência aí que possibilita essa conexão com o longo prazo. Muito legal. Quero agradecer aqui a presença do seu José Roquette, do Francisco, que tão gentilmente se disponibilizaram a dividir essas experiências hoje aqui. E ano que vem teremos um novo encontro anual de famílias empresárias. Obrigada a todos.
pela presença. Temos um presente aqui, não é isso?